todos vocês. Eu tirei uns dias de folga, e nesses dias de folga, embora tenham sido poucos, eu tirei para dar uma arrumada na minha casa de dentro, sabe? Porque foram 3 anos extremamente complexos. E a verdade é que esses 3 anos, culminam nos meus 60 anos. Fazer 60 anos foi muito emblemático. Fazer 50 já tinha sido, mas fazer 60 foi muito emblemático. E aí, eu que sempre tive uma necessidade muito grande de dividir as coisas que eu aprendi, que aprendo na minha caminhada, e é por isso que eu sempre fui inquieta. Escrevo um artigo num jornal, isso eu já faço há muitos e muitos anos, bem no início da minha carreira. E de lá publiquei livro. Por quê? Porque, para além daquilo que eu aprendo, eu tenho uma necessidade de dividir o que eu aprendo. Eu acho que isso pode ajudar as pessoas, outras pessoas, sabe? Então, eu também acredito que o nosso saber, que a gente aprende, ele tem um componente que é meio universal, são coisas que todo mundo aprende, mas ele também tem um componente muito subjetivo. Cada um de nós apreende a vida, absorve da vida as coisas de uma forma. Então eu acho rico demais essa troca, né? Eu sinto que a gente perde quando a gente não troca. E aí eu resolvi dar uma arrumadinha nas minhas redes, porque a rede, ela é uma coisa nova para nós, da nossa geração, a gente não sabe lidar. Ou a gente tem um técnico para fazer isso para nós, o que não é nada fácil e tem custo. Ou a gente dá as próprias cabeçadas, que é o que eu tenho feito. E então toda a minha relação de comunicação com as redes que eu descobri a partir da pandemia é a possibilidade de dividir por aqui e de alguma forma atingir algumas pessoas. Eu não tenho grandes metas, mas eu penso que quem eu afeto, já está legal. E eu me sinto realizada em fazer isso porque alimenta a minha sensação e a minha necessidade dessa troca e dessa divisão. Então hoje eu dei uma arrumada lá em cada um, Eu tenho 2 canais no Instagram, um meu de psicóloga e um da marca que eu criei, que é Ser Mais Humano. Eu tenho um canal no YouTube também, que é o Ser Mais Humano, e tenho um Facebook, que está com o meu nome de Simone Coutinho Sabino, e lá eu coloco as duas coisas, eu coloco Simone e coloco Ser Mais Humano. E aí eu vou retomar as minhas redes, ou pelo menos vou tentar, de uma maneira um pouquinho melhor. Sempre foi tudo muito caseiro. E aí eu vou começar hoje falando rapidamente da minha biografia, Então, eu sou Simone Coutinho Sabino, Eu sou nascida aqui em Além Paraíba, Minas Gerais. Eu sou filha de um casal, João Mário e Maria do Carmo, que foi um casal que todos os dois vieram de vidas difíceis, o meu pai principalmente, E o que eles fizeram do que era difícil? Eles tentaram, juntos, ao modo deles, nos dar, eu e os meus 3 irmãos, o melhor que eles puderam, sabe? E eles fizeram isso e foram muito além daquilo que eles puderam receber. Essa foi a grande lição que eu aprendi com eles e, de certa forma, eu também coloquei em prática na minha própria família que eu construí. Então, eu tenho 60 anos, porque sou nascida em 23 de julho de 1962. Uma curiosidade a respeito do momento que eu nasci é que eu nasci exatamente na virada dos signos, mesmo para quem não acredita em astrologia. Mas a verdade é que na hora que eu nasci na divisa entre o signo de Câncer e o signo de Leão. Eu sempre achei até 40 anos que eu era leonina, mas não sou leonina pura. Eu sou metade canceriana e metade leonina, que é uma mistura meio complicada, porque ao mesmo tempo que eu sou audaciosa para algumas coisas, como leonina, eu também sou muito recolhida como um caranguejo em outras coisas.
É, eu me formei aqui, estudei todo o tempo no Colégio Santos Anjos, né, que é um colégio religioso tradicional. É, eu me formei psicóloga em Juiz de Fora, pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, que naquela época era o que oferecia de melhor em termos da área da psicologia. Então eu fiz uma faculdade excelente, com professores maravilhosos. Então eu tenho 37 anos de casada, né, que ao mesmo tempo é, é o tempo de formada. Então eu me formei e me casei no mesmo ano. Então eu sou casada, tá, com o Fernando, e eu tenho com o Fernando 2 filhos, certo? Eu tenho uma filha mais velha, que tem o nome do pai, Fernanda, e tenho um segundo filho, que vem logo depois, que é o Fábio. E aí os meus filhos já são adultos, evidentemente. A Fernanda já é casada e tem um netinho, né? E, enfim, a nossa família caminha, como todas, na busca de crescimento, sabe? De desenvolvimento, de melhorar como pessoa. Então nós enfrentamos, como qualquer família, muitos altos e baixos, muitos, muitos, muitos. E a gente tenta, ao nosso modo, estarmos juntos, aprendendo uns com os outros, o que já é em si um grande desafio, né? E, bom, é, essa é um breve, sabe, da minha biografia pessoal. E aí a vida profissional minha sempre foi muito intensa, porque eu sempre fui clínica de consultório e atendia todo tipo de população, infantil, juvenil, né, e adulta e de mais idade. E ao longo do tempo foi mudando um pouco, porque para atender criança a gente precisa de ter disposição para ir para o chão, né? E chegou uma hora que não estava dando mais ir para o chão, e hoje então eu trabalho predominantemente com jovens, adultos e mais idade. Eu também hoje tenho uma tendência a querer trabalhar mais com mulheres, porque o meu aprendizado como mulher, ele parece que eu entrei na escola das mulheres ontem. É, é, e eu sou movida, sabe, a uma coisa que tem dentro de mim que eu não sei bem o que é, mas que sai, sabe? É uma coisa que eu posso chamar audaciosamente de um poder de criar. Então vem aquela coisa assim e de repente me dá vontade de falar sobre um tema. Ai, me vem uma coisa assim, me dá vontade de fazer algum trabalho a respeito daquilo, ou de estudar mais sobre aquilo. E aí eu vou lá, eu vou ler, eu vou pegar os autores, eu vou estudar, eu vou me apropriar. E esse processo de estudo, ele caminha junto com o meu próprio processo de desenvolvimento interno, sabe? Com o meu jeito de ser, com o meu eu pessoa. Então, como todos nós temos um eu pessoa, que é o que chega primeiro no mundo, a minha trajetória como pessoa foi fazendo eu buscar caminhos e sempre com esse espírito, que é o espírito de crescimento, que é o espírito de evolução. E a gente sempre falou para os nossos filhos: vocês precisam ser melhores do que nós. Vocês precisam ter mais ferramentas para lidar com a vida do que nós. Porque isso eu trago dos meus pais. E, na verdade, procuro, eu e o meu companheiro de tantos anos, ao nosso modo, a gente procura fazer a mesma coisa com os nossos filhos. Então, eu fico muito feliz que eles têm essa gana também, sabe? De evoluir, de crescer, de buscar, de ampliar as mentalidades, de quebrar padrões que a gente recebeu de uma determinada época, porque todos nós recebemos padrões. Agora, a vida é dinâmica e a humanidade caminha. Então a gente tem que ter coragem para quebrar alguns padrões, para a gente poder acompanhar a evolução da vida da humanidade. E é onde às vezes eu tento pôr o bedelho, não só naquilo que eu descubro para mim, mas dividir com todos vocês. Então eu estou remodelando de uma maneira caseira ainda as minhas redes e começo hoje com essa pequena biografia, que eu quero encerrar dizendo que em 2019 eu tinha vontade de ter uma marca e dessa marca fazer coisas com ela, aonde eu pudesse produções,
né? Onde eu pudesse, através dela, ou ela me representar. Então foi quando surgiu a ideia de ter o ser mais humano, que é mais amplo do que a Simone, sabe? É alguma coisa que tem todo o tempo a Simone, mas que tem uma intenção de afetar todo e qualquer ser humano que eu puder. Já que a clínica é uma coisa muito pequena, a gente trabalha com um paciente de hora em hora, ou quando a gente trabalha com um casal, no meu caso. Então é muito pouco, não fico satisfeita. Então, ao meu modo, nas redes, o ser mais humano vem engatinhando, ameaçou nascer, aí depois não deu, outras coisas me convocaram, e eu tenho expectativa desse momento dele estar nascendo ainda, ele é ainda muito bebê. E é através dele, do ser mais humano, que eu vou tentar daqui para frente produzir algumas coisas, vídeos, reflexões, que é o que eu já tenho feito. Eu só estou querendo tentar melhorar, dar mais um passo à frente para fazer de uma outra maneira um pouco melhor, menos bagunçada, tá? Mas eu acho de qualquer jeito, tudo que tem lá, sabe? São coisas que quando às vezes eu olho, revejo e até ouço outra vez, eu gosto. Então, para quem tiver um interesse, eu separei, né, os meus canais assim. Tenho lá no Instagram Simone Coutinho Sabino que eu quero falar a pessoa, sabe? Publicar coisas de outras pessoas, fazer comentários pessoais, reflexões que às vezes ocorrem comigo, de uma maneira bem livre, independente de temáticas. Lá no Ser Mais Humano, eu vou começar a trabalhar com ele só com temáticas, tá? Então eu não sei bem ainda como vai ser, mas lá haverão temáticas específicas, que eu também não sei como eu vou fazer, quanto que vou fazer, porque eu também quero fazer isso de uma forma livre. Uma coisa que eu descobri com essa história de rede é que normalmente o pessoal da área digital, eles têm todo um programa para você ganhar muitos likes, para você ganhar muitas curtidas, para você ganhar muitos seguidores. Eu realmente não estou muito preocupada com isso. Eu quero ser dona da minha rede, não quero que ninguém seja para mim. E aí eu vou lá, mas de qualquer jeito, fica lá. As temáticas, eu quero ir falando de temáticas por lá, né? No YouTube vai meio que misturado as duas, sabe? A Simone Pessoa, a Simone Profissional, o que eu acho que pode e deve ser colocado de uma forma um pouco mais coletiva. E no Facebook eu também quero deixar livre, quero pegar as duas, né? A Simone Pessoa, a Simone Profissional e ir colocando lá. Então, eu convido vocês para de vez em quando dar uma passada, para quem já me conhece, ou para quem às vezes não me conhece, mas já viu algo que eu fiz e gosta e acha que eu posso colaborar. Eu acho que ali e aqui a gente pode estar tendo uma troca, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, trocar, tá? Obrigada e vão aí, caminhando junto comigo. Tchau.